Sansão, esta figura enigmática, né, dos que julgaram Israel, né, dos juízes de Israel, um tempo que cobriu a história do povo judeu, mais ou menos uns 300 anos, que eles foram guiados por juízes que Deus levantava, desde Otoniel, Eude, Sangar, enfim, tantos outros, que quando a nação clamava, Deus levantava, suscitava homens que pudessem estar diante do povo, inclusive uma mulher, né, que foi juíza de Israel, Débora, juntamente com Baraque. Mas Sansão é especial, é diferente no sentido de ser especial, no sentido de ser esse indivíduo que tinha características diferentes dos demais. Primeiro, que ele era nazireu, dentre algumas coisas que o voto do nazireu não podia: tomar bebida forte, tocar em qualquer corpo morto, não se podia passar navalha sobre a sua cabeça. E de tudo isso, Sansão vai quebrando o seu voto, né, com suas atitudes, e ele vai perdendo, portanto, este vínculo com Deus. Mesmo sendo esse personagem que tem chamado a atenção, inclusive dos céticos da Bíblia, como um personagem mítico, ou seja, é uma história que apenas traz uma lição, mas que não existiu. Mas nós sabemos que, de fato, a palavra de Deus é verdadeira, é real, e não há aqui contos nem histórias. São todos fatos que foram registrados, e cada vez que o tempo passa, a própria ciência, né, a arqueologia, ela vai confirmando as coisas que estão escritas no livro sagrado. Aconteceu uma série de coisas na vida de Sansão que de fato são bem curiosas. Entre elas, o que resultou nesta passagem que acabamos de ler. Sansão havia conhecido uma mulher, a qual se casou, mas antes dele chegar a este casamento, houve um fato bem interessante, porque ele se encontra tempos atrás com um leão, ele mata aquele leão, depois ele encontra a carcaça daquele leão e tinha um favo de mel. Ele pega aquele favo, toma e leva para casa e dá aos seus pais, sem saber seus pais de onde ele tinha pego aquele mel. Nas festas, né, nas bodas de casamento, ele traz aos filisteus um enigma, dizendo que eles tinham um prazo para trazer essa resposta para Sansão. E eles ficaram perturbados porque não tinha resposta daquele enigma, né? E esta mulher, a Bíblia diz, o texto diz que todos os dias ela chorava, ela pranteava diante de Sansão, dizendo: tu colocaste um enigma diante do meu povo e eles não conseguem, diz pelo menos para mim. E ela foi persuadida a isso porque eles ameaçaram matá-la e com seus pais. E Sansão diz qual era aquele enigma, ele passa para aqueles homens, de forma que Sansão diz: olha, se eu não tivesse dito, se vocês não tivessem apertado, persuadido a minha novilha, vocês não conseguiriam, portanto, o resultado deste enigma, porque eles respondem justamente o enigma do leão, algo mais doce que o mel, e do forte saiu a doçura, né? Aquele enigma que Sansão faz. Isso trouxe uma série de transtornos
entre Sansão e os filisteus, de forma que resultou nesta briga entre eles. Resulta também naquela passagem das raposas que Sansão pega e faz delas tochas, e elas saem na seara dos filisteus, queimando tudo, acabando com tudo. Enfim, chega um momento em que eles queriam de fato matar a Sansão, e a tribo de Judá faz um acordo com Sansão quando ele estava no monte, numa rocha, e disseram: olha, permite que a gente te amarre e leve para os filisteus, e sob juramento de não matarem a Sansão, Sansão se permite ser capturado por eles e entregue aos filisteus. Quando eles vão levando Sansão para os filisteus, e houve grande regozijo e alegria entre os filisteus, diz que o Espírito do Senhor se apoderou sobremaneira de Sansão, que aquelas cordas que ele estava bem amarrado se parte como se estivesse no fogo. E Sansão viu ali uma queixada de jumento, e com esta queixada ele fere 1000 homens, apenas com a queixada de jumento. Bom, depois de pelejar contra 1000 homens e os vencer, ele se encontra num estado assim de muita sede, né? Ele havia perdido muito líquido, o corpo estava cobrando, dizendo: tem que tomar água ou tu vai morrer. Desidratado. E aí ele faz este clamor e esta oração, dizendo: Senhor, pela mão do teu servo, tu deste esta grande salvação. Diante de 1000 homens eu não morri, agora eu vou morrer de sede. E vou cair, ou aqui fraco, sem água, vou cair na mão destes incircuncisos. E algo extraordinário acontece. Diz que se abriu uma cavidade numa rocha e dela saiu água. Veja que mais uma vez há um episódio aqui em que a água sai de uma rocha. A gente viu isso na peregrinação do povo no deserto, onde no lugar onde não havia água, Deus pediu e ordena que Moisés tocasse com sua vara em uma rocha, e aquela rocha começa a ficar úmida e de repente ela começa a jorrar água. Aqui não foi diferente. Quando Sansão ele faz esta oração, diz que Deus fendeu uma cavidade que estava ali naquela rocha, e ela começou a brotar água. E Sansão toma daquela água e revigora suas forças. E aí ele chamou de a fonte de Leí, ou a fonte do que clama. Em outras versões diz assim: a fonte daquele que ora. E aquele que escreveu aqui o livro dos Juízes diz assim: essa fonte está lá até o dia de hoje, para todo mundo ver que Deus abriu uma fonte onde não existia e continuou a correr água até os dias que o escritor aqui, o cronista que escreve essa história, ele diz: até hoje você pode verificar que está lá esta fonte de água. Mas eu quero, contando aqui rapidamente essa história, por causa do nosso tempo, eu queria trazer a nossa singela, simples reflexão nesta manhã, neste dia, neste momento, a fonte daquele que ora. Em uma outra passagem, só para a gente fechar esse assunto, quando Deus permitiu que Abraão mandasse embora Agar e a seu filho, e ela coloca ali Ismael no lugar para não vê-lo morrer de sede, diz que o Senhor, né, ouviu o clamor, o choro daquele menino, e ela diz: manda ali o seu anjo, e diz: a voz do menino tem chegado até a mim.
Vai lá, pega o menino pela mão, porque farei dele uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água. Aqui nesse caso é bem interessante, porque anteriormente Agar tinha sido expulsa de casa ainda grávida, mas ela estava do lado de uma fonte, de um poço de água. Agora, já com o menino, ela não tinha visto, ou aquele poço não existia, ou ela estava tão desesperada que não viu o poço. Mas Deus, o texto diz aqui que abriu-lhe Deus os olhos. Por causa do clamor de um menino, por causa do choro de um menino que estava sofrendo no calor, no sol causticante, com sede, este clamor chegou até o trono de Deus. E Deus supriu a necessidade dela e do seu filho através de um poço que surge de forma miraculosa no deserto, ou ali existia e ela não viu por causa do seu pânico, do seu medo, ou já está sem forças por conta da sede. De qualquer forma, foi um ato milagroso que aconteceu nesses dois casos. E nesses dois casos nós vimos o clamor de alguém, as lágrimas de alguém que clama a Deus no momento de dificuldade, no momento em que não tem uma outra saída, em que não tem outra solução, outro caminho, porque em ambos os casos, tanto de Sansão quanto de Agar, eles já estavam fracos, eles já estavam sem força. Mas deixa eu te dizer, neste momento, quando as nossas forças chegam no limite, quando as nossas energias já estão ali, só Deus sabe como. Só Deus sabe como você ainda está de pé, só Deus sabe como você ainda está respirando, só Deus sabe como você ainda está existindo. Mas quando as nossas forças chegam no limite, que Deus, Ele olha e diz, não vai dar mais para suportar além disso, além das forças, Ele chega com água para saciar a nossa sede, para restaurar o nosso vigor, para dar força ao cansado, para matar a sede do sedento. Ele sacia a nossa sede nos piores momentos da nossa caminhada no deserto. Seja depois de caminhar muitos dias, como fez Agar, seja depois de uma batalha, como fez Sansão, seja depois de uma caminhada como o povo no deserto, e você chega numa situação que não tem saída, que não tem água para beber. Como podemos existir sem água? Mas o Senhor sempre chega para suprir as nossas necessidades, para socorrer aquele que está clamando, para socorrer aquele que está pedindo, para socorrer aquele que diz, Senhor, já não tenho mais forças, já não tenho mais condições. Ou para aquele que está tão abatido como o profeta Elias, que no meio do deserto, debaixo de um zimbro, pediu para si a morte. Mas o que é que Deus manda para ele? Pão e água. Não mandou um poço, não fez jorrar água da rocha, mas fez com que um anjo levasse para ele pão e levasse água. Quando não surge da terra, surge do céu. Quando o poço não surge diante de mim, quando a água não jorra diante de uma rocha, dentro de uma rocha, Deus faz o seu mensageiro, do seu anjo um mensageiro, aquele que leva a mensagem, aquele que traz a resposta, trazendo pão e água. Ou até mesmo se utilizando de um bicho, de um animal, para lavar pão e carne para sustento de Elias. Em resumo, Deus, ele sempre vai suprir a necessidade daquele que clama. Sansão chamou aquele lugar de a fonte do que clama.
Tá tudo seco, ao seu redor é um deserto, ao seu redor não tem um pingo d'água, não tem orvalho nem chuva. Mas aquele que crê no Senhor pode cavar as covas, porque vai vir água. Aquele que crê no Senhor, mesmo vendo a nuvem do tamanho da mão de um homem, mas se ele crê no Deus que intervém na história, ele diz, como disse o profeta Eliseu: manda Acabe correr. Que Deus vai mandar uma grande tempestade. Deus ainda faz, Deus ainda opera o milagre, Deus ainda restaura, Deus ainda cura, Deus ainda faz jorrar água da rocha, Deus ainda faz cair maná do céu, creia. Ele é o mesmo, ele não mudou. Se você já está sem força, sem esperança, perdeu, você já não tem mais perspectiva alguma de alguma coisa acontecer, mas se você orar ao Deus dos céus neste momento, como orou Agar, como clamou o menino e como orou Sansão, dizendo: Senhor, dá-me esta salvação. Será que eu vou morrer agora? Será que eu vou cair nas mãos destes incircuncisos? Aí Deus faz abrir uma fenda na rocha e a água vai jorrar para suprir a tua necessidade, em nome de Jesus. Clame, não desista, persista em oração e a fonte vai se abrir e você vai matar a sua sede, em nome de Jesus. Santo, eterno e poderoso Pai, diante de Ti nós estamos neste momento e cremos que Tu és o Deus do milagre, Tu és o Deus que socorre o aflito, angustiado, Tu és o Deus que supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. E diante de Ti, Senhor, estamos nós, aqueles que nos acompanham pelo rádio, pela internet, pelo nosso canal no YouTube. Pedimos uma bênção especial, um socorro da Tua parte. Tu és o nosso socorro bem presente na angústia. Por isso estamos aqui, Senhor, clamando a Ti, neste momento de clamor aos Teus pés. Faz segundo a Tua vontade, mas socorre-nos nesta manhã. Socorre aquele que não pode fazer mais nada, porque já tentou de todas as formas, de todas as maneiras. Veja as causas impossíveis que são colocadas diante do Teu altar nesta manhã. E pedimos o Teu conforto, o Teu consolo, o Teu socorro, no nome santo de Jesus. Amém.